A paz do Senhor, hoje é meu dia, né? De passar aqui o Evangelho. Cada um faz a sua parte, né? Nosso compromisso, na verdade, é com Deus. Então, se a gente tem um compromisso com Deus, a gente precisa, né? Cumprir. Deus fica de olho nessas coisas, gente. Deus, ele fica de olho. Então, vamos cumprir o compromisso, fazer a obra de Deus, né? Conforme a vontade de Deus. Hoje eu quero ler aqui em Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, vai demorar um pouquinho só, mas eu tenho que fazer, né? O 6 e o 7, que Deus tocou meu coração. Pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha isso, gente. Olha o que o Paulo já começa falando aqui. Pelo que? Deixando os rudimentos, ou o que é primitivo, ou Antigo Testamento. Por isso que eu sempre estou falando disso daqui, né? Então, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, porque era de Cristo, como eu falei já, né? O Antigo Testamento, ele veio por causa das transgressões do povo. E isso quem fala também é Paulo, em outras passagens aqui que eu não me lembro onde é. Então, o Antigo Testamento veio por causa das transgressões, até a reforma, que é o sangue do Cordeiro, né? Que é o sangue do Cordeiro. Então, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, que é o sangue do Cordeiro, que é isso que precisa ser pregado. É por isso que eu coloquei aí no grupo que salvos pela nova aliança, porque nós não somos salvos pelo Antigo Testamento, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, que é a nova aliança. É a importância de pregar essas coisas. Não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, porque Jesus já é a base. Né? Jesus já é o fundamento. Então, se alguém está lançando outros evangelhos, outro fundamento que não seja Jesus, é em vão. Né? Não lançando de novo fundamentos de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição da mão, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Tudo isso já foi fundamentado, já foi base, já tem a base. Né? Então é em cima disso que nós devemos pregar. É em cima disso que nós devemos estudar. Porque é impossível que eles já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Presta atenção nisso, né? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quem conhece a palavra já sabe de todas essas coisas, já sabe que Jesus é o único Senhor e Salvador, que só existe vida nele, para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Então, quem não crê, quem fica pregando as fábulas do passado, como Paulo mesmo diz aqui, né? Ainda não entendeu. Ou quem, como ele fala aqui, reconheceu isso, estudou isso, sabe de tudo isso e saiu da presença de Deus. Olha isso.
Vamos começar. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram Deus, ou Jesus, né? Ou Filho de Deus. Expõe o vitupério, quer dizer, afronta, insulta. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é a... Deixa eu ler de novo, que eu me embananei aqui. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Quem põe no coração a palavra, quem realmente adora em espírito e em verdade, recebem as bênçãos de Deus. Né? Quem crê, na verdade, né? Quem crê. Mas a quem produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. A obra de Deus é mais séria do que se pode imaginar. Mais séria. Por isso que a gente deve... marcou, né, com Deus um compromisso, tem que cumprir. Porque Deus, ele fica de olho em todas essas coisas, né? E o fim é ser reprovada, é ser queimada. O fim desses, claro, a gente já sabe disso, né? É ser queimado. Vai para o fogo eterno. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serve. E é que serve, né? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Mesmo cuidado até o fim, não desistir, né? É que nem eu falei lá no começo, se a gente marcou, tem um compromisso, a gente tem que ir até o fim. Não é só falar de boca, né? Falar é muito fácil. Para completa certeza da esperança. Para completa certeza da esperança. Para os que creem até o fim. Nós vamos ser provados até o fim. Né? E nós precisamos ser aprovados, nunca desistir. Se a gente tem um compromisso, a gente tem que, né, ir até o fim. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Eita Deus! Só herda as promessas quem vai até o fim, né? Quem chega até o fim, né? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Mas a gente sabe que a gente não pode jurar, né? A gente já aprendeu isso. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação,
nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, Melquisedeque, ele prometeu esse juramento, né? Ele prometeu para Jesus em Abraão. Então ele fez a promessa lá no começo para Abraão, mas para o filho, né, Jesus. Filho de Deus, Jesus. Olha como é a obra de Deus, né? Jesus ainda não tinha vindo na terra, né? Estava em espírito, né? Porque Jesus, ele é a luz, como diz a palavra, né? Que haja luz, e assim foi feita a luz, que é a luz do nosso Senhor Jesus. Porque se este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e o que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, olha que coisa interessante esse Melquisedeque que abençoou Abraão. Sem pai, sem mãe, sem geologia, não tendo princípio de dias, nem fim da vida. Olha isso, gente. Quem era esse? Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Eita! Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Olha isso. Era maior do que Abraão, esse que fez a promessa, né? Que Jesus vinha herdar todas as coisas, né? Para salvação. Os que dentre os filhos de Levi receberam os sacerdotes têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Oh, glória! Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, né, Melquisedeque fez a promessa sendo ainda maior do que Abraão, né? Filho do Deus Altíssimo. Então, é uma promessa válida, né? Aqui certamente tomaram dízimo homens que morrem. Olha aqui. Aqui certamente tomam dízimo de homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Eita glória! Para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Coisa linda, né? Porque ainda ele estava no lombo do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, olha, presta atenção nisso. Se a perfeição, quer dizer, se o sacerdócio ou o Antigo Testamento salvasse, né? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote
se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei. O Antigo Testamento foi posto por causa das transgressões. Era provisório. Né? Provisório. Até a vinda de Jesus. Por causa das transgressões. Eu sempre falo disso aqui. Porque o que pode salvar é somente o sangue do Cordeiro. O que pode salvar é somente Jesus Cristo. É a importância da gente saber essas coisas para a gente não ficar batendo lá na tecla. Que já não pode, quer dizer, não pode salvar. Porque sangue de animal, sangue de animais não pode salvar. Era, Antigo Testamento, isso era aspergido sobre as pessoas para limpar um pouco a carne. Mas o Espírito, somente Jesus Cristo. Não sei se você conseguiu entender, né, qual é o propósito de Deus aqui. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente você faz também mudança de lei. Quer dizer, agora é a nova lei, agora são os mandamentos de Jesus Cristo. Então, como diz a palavra, o que está velho, próximo está de se acabar. Né? Para o cristão, nós devemos cumprir sim a lei. Andar sobre a lei quer dizer não pecar, mas debaixo dos mandamentos de Jesus. Isso é que importa agora. É claro, precisamos conhecer a lei. Para a gente não pecar. Andar sobre a lei. Né? Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é que ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outros sacerdócios, que não foi feito segundo a lei dos mandamentos carnal. Olha isso, gente. A lei dos mandamentos carnal. Era uma lei divina, sim, mas para o mandamento carnal. Então, se a gente já vive em espírito, agora nós devemos, né, estar debaixo do mandamento de Jesus Cristo. Falar das coisas concernentes a Jesus Cristo, a crucificação, né? A salvação, essas coisas que devemos hoje pregar ou estudar, né? Nos aprofundar, quero dizer. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. Vou ler aqui de novo. Que não foi feito segundo a lei dos mandamentos carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Gente, olha isso daqui. Porque o procedente mandamento, quer dizer, o Antigo Testamento é abrogado. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, ele não pode salvar, como eu falei aqui. Né? O que salva é o sangue do Cordeiro. E ainda tem gente pregando essas coisas na igreja para salvação. Como vai salvar? Se ainda não percebeu que é o sangue do Cordeiro que salva.
Então a gente precisa ficar bem atento a essas coisas, né? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Gente, olha aqui. Capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Está aqui escrito, né? Acredita quem quiser, né? Depois, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. De sorte é introduzida uma melhor esperança pelo qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Olha isso, gente. Sem juramentos foram feitos sacerdotes. Essa era a força da lei. Por isso não tinha força para salvar. Mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é, né? Quem é que tem esse juramento de sacerdócio eterno, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso para interceder por nós. Ele não morre, como era antes. O homem morre, mas Jesus não. Ele, né? Ele tem esse poder de interceder inexprimivelmente por nós. O homem não. Por isso a lei do Antigo Testamento não tinha força. Eu vou falar um pouco disso aqui daqui a pouco, quer ver? E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Coisa maravilhosa, né? Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porquanto pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam a Deus. Olha isso. Porque é Jesus que é o nosso único Senhor e Salvador. Única porta. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha isso. Não é à toa que ele fala isso, né? Vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, mais sublimes do que os céus, oh glória, que não necessita como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício primeiramente por seus próprios pecados. Era assim, né? Os sacerdotes entravam lá dentro do templo, né? Primeiro oferecia, né, sacrifício por si mesmo para depois oferecer para o povo. Olha como era. Mas com Jesus não é assim. Jesus já está lá sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e tem poder para interceder por nós. Essa é a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Precisamos saber bem isso, saber separar essas duas coisas. E depois pelos seus próprios pecados, porque isso fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu Filho perfeito para sempre. Eita glória! Eu quero falar um pouco desse capítulo 8 aqui também, né?
Mas a próxima lição eu vou entrar aqui no capítulo 8, já vou deixar até separado aqui, que é para me lembrar, né? Que é muito importante, que é a continuação dessa palavra aqui, que a gente viu que é muito importante, né? Saber essas coisas. E assim eu vou agradecendo a Deus, né? Por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que seja feita a vontade de Deus.